Seguindo na nossa pauta, último tema internacional nosso, para a gente fazer uma pauta internacional rapidinha, porque o dia de hoje foi muito importante por aqui, né? Bom, o tema breve que nós queremos tratar aqui, mas muito importante, é a eliminação da seleção brasileira de futebol da Copa do Mundo, né? E a gente queria destacar o seguinte: já se comentou muito, com certeza milhões de pessoas aqui assistiram, né? E a gente queria dizer bem claro o seguinte: o problema central é que a seleção jogou um futebol anti-Marta, né? O futebol feminino, né, não é um esporte popular como o futebol masculino, né? Porque o futebol masculino chegou ao nível de excelência, de qualidade que tem no Brasil, né, por uma tese, inclusive, do próprio Marx, que a quantidade gera qualidade, né, que se evidencia muito no caso do futebol brasileiro, né? A quantidade de milhões de pessoas, de pobres, de trabalhadores, né, de jovens que praticam futebol pelo Brasil, de há muito tempo, né, fez do Brasil o melhor futebol do mundo, de longe, de longe, de longe, né? E gerou aí talentos excepcionais como o inigualável Rei Pelé e muitos outros nomes do futebol brasileiro. Pois bem, o futebol feminino, para se desenvolver, precisaria seguir, em alguma medida, né, o futebol brasileiro, o futebol masculino, ou seja, se transformar num esporte efetivamente popular, praticado por milhões. Evidentemente, isso não acontece por vários motivos, né? A começar pela situação de opressão da mulher, que mesmo num esporte tão popular, né, não tem a oportunidade que tem os homens, né, pela situação de opressão que tem na sociedade, né? Você não vê nem nos bairros operários a mulher podendo ir lá para o campinho de futebol, né, disputar o espaço, né, ou ter um espaço próprio para a prática desse ou de qualquer outro esporte. O futebol feminino está sendo longe de ser. Bom, há alternativas. A alternativa é fazer o futebol feminino começar por aquilo que tem de pior no futebol masculino, que é imitar o futebol estrangeiro. E qual é o modelo que existe no futebol feminino? O modelo é a coisa da pior espécie, né? É uma tentativa de copiar o futebol masculino naquilo que ele tem de pior, né? Aquele futebol de robô dos europeus. Né? Por isso que quem comanda os times que mais se destacam no futebol feminino são os países nórdicos, né? O Canadá, os Estados Unidos, Noruega, são países ricos, né? Países que apresentam aquelas mulheres fortes, robustas, e o futebol é aquela máquina, aquele atropelo que a gente vê os homens, por exemplo, jogarem no futebol europeu, né? E no caso desses países, que não dá certo, né? E para ganhar do Brasil só com trambique, só com golpe, né? Para ganhar, quando você tem aí abaixo do Brasil, você ainda tem aí o futebol latino-americano, o futebol argentino, futebol uruguaio, colombiano, que são de melhor qualidade que todos esses futebols, né, jogados aí. Por isso que, inclusive, o que tem de melhor nesses países são os jogadores do Brasil, né, e latino-americanos que jogam aí, né, que são os que melhor se destacam nos campos europeus, por exemplo. Bom, obviamente que agora, né, muita gente está falando, inclusive da imprensa capitalista, que tem que trocar a técnica. É lógico, né? A técnica, a pia, né, que na verdade não era uma pia, era um trator, né? Nem falava português. Depois de muito tempo treinando a seleção brasileira, ela continuava, né, falando inglês com as jogadoras, com a imprensa, até por um pouco caso, né, porque não há nenhum interesse em aprender a língua de um país, né, que o pessoal tem uma consideração secundária, né? E ela veio aqui para ensinar, né, as mulheres brasileiras, né, que tem uma escola muito melhor, que é o futebol masculino, e é o futebol praticado pelas próprias mulheres. O Brasil tem também a melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos, que é a Marta, né? E ao invés de... por isso nós queremos lançar aqui, né, a produção foi apressada, eu não anunciei, né, mas nós queremos lançar aqui um posicionamento nosso, né? A solução não é... A solução é chega de pia e outros tratores. Marta para a técnica da seleção.
né? Quer dizer, é o caminho para que o futebol evolua. Primeiro é garantir a multiplicação da prática de futebol pelas mulheres. Agora, um bom estímulo para isso é colocar no comando da seleção alguém que sabe jogar bola. Não é colocar aí uma burocrata, né, uma troglodita, né, como querem fazer também no futebol masculino, né, trazer aí. É o típico exemplo. Né, o exemplo da seleção feminina deve servir à seleção masculina. Né? Não vai ser esses técnicos estrangeiros picaretas, que não tem nada a ver com futebol arte jogado pelo Brasil, que vão colocar o futebol masculino no melhor caminho. E se a gente quer chegar a fazer do futebol brasileiro feminino, né, um futebol com a capacidade, com a arte, com a beleza que tem o futebol feminino, que não seja coisa de poucas artistas, que ainda é um número reduzido, como é o caso da Marta e de outras poucas jogadoras, né, é preciso multiplicar, é preciso dar lugar à mulher no esporte, não só no futebol, mas em muitos outros esportes, e vamos colocar no comando disso tudo alguém que sabe fazer, né, que mostrou aí ao longo, né, que hoje encerrou a sua trajetória na seleção brasileira, com um roteiro aí, com uma trajetória de muito sucesso. Né? Então, fica aí o nosso. Nós vamos mandar, você pode reproduzir aí, né? Vamos espalhar, vamos colocar no nosso Twitter. Chega de Pia e de outros atores. Né? Vamos melhorar esse card aí, que está muito azul, verde, amarelo, né? Vamos botar um pouco de vermelho nele. Mas a imagem, o recado é esse. Marta para a técnica da seleção. Eu espero que vocês gostem da ideia, né? E ajudem a gente aí a divulgar e a reproduzir. Nós vamos começar essa campanha com certeza, né? Para abrir aí uma alternativa real diante da situação. Bom,